liberando seus freios. Faz muitos anos, quando comecei a estudar as emoções negativas, e o ponto mais crítico que eu descobri foi que não se pode fazer nenhum progresso em direção à saúde, à felicidade, o amor e o cumprimento do potencial, enquanto se insista manter intacta as emoções negativas. E o único de bom das emoções negativas, se é que tem algo de bom, é que as emoções negativas não são permanentes. Até disse Sigmund Freud, não existe um lugar permanente para as emoções negativas no subconsciente. Em outras palavras, são visitantes indesejados. São hábitos negativos ou padrões de respostas negativos que se pode eliminar. E o ponto inicial para eliminá-las é entender de onde vieram e entender quais foram os fatores causais, voltando à mais tenra infância, que desencadeou o desenvolvimento das emoções negativas, que nos tem dado como adultos a predisposição a ser negativo de uma forma ou outra. Isso nos leva ao condicionamento da tenra infância. Lembrem que já dissemos, o ponto inicial dos padrões de hábitos negativos compulsivos e inibitórios era a crítica destrutiva. A crítica destrutiva é o grande destrutor. A crítica destrutiva destrói as pessoas em seu interior e as deixa caminhando em círculos por fora. Muitas personalidades têm sido minadas e destruídas. Muita autoestima foi colocada de lado como resultado da crítica destrutiva, mais do que qualquer outra coisa que possamos imaginar. A crítica destrutiva é o grande assassino. Agora, por que isso é tão ruim? Sabemos que as crianças, em seus primeiros anos, e ao ir crescendo, têm uma necessidade tremenda de amor e aprovação de seus pais. De fato, muitos psiquiatras e psicólogos têm falado que a razão número 1 das doenças mentais nos adultos é a retirada do amor ou o amor não expressado. Sabemos que qualquer pessoa com prestígio, uma pessoa que é importante para uma criança, tem um impacto enorme nessa criança. E as crianças até a idade de 6 anos têm muito pouca habilidade para discriminar entre uma crítica válida e uma crítica inválida. O que isso significa é que tudo que diga um pai, ou um parente mais velho, ou uma pessoa mais velha, qualquer coisa que diga uma pessoa de prestígio, ou uma pessoa importante para uma criança, é aceitada como certo. É aceitada como uma representação válida da realidade. Se uma mãe diz que é uma criança má, ou o pai que é preguiçoso, se alguém diz não é independente, se alguém diz que somos estúpidos, ou tontos, ou feios, a criança não tem capacidade alguma para discriminar entre o válido e o não válido. Essa criança aceita isso como uma verdadeira representação da realidade. Vai mais além da mente consciente, vai diretamente ao subconsciente e aí fica. Muitos de nós, como adultos, ainda estamos vivendo em base à informação negativa que recebemos quando éramos crianças. E depois, como adultos, que dizemos? Pois dizemos assim é como eu sou, ou sempre eu fui assim, ou algumas pessoas dirão, é de família, teu pai era assim, os filhos são assim, tua mãe era assim, etc. De onde vem? Nada dessas coisas é de família. Por exemplo, quando eu estava crescendo, meus pais viveram durante a depressão, e a depressão produzia um impacto enorme, e quando falávamos em comprar algo, eu me lembro muito bem, meus pais ficavam muito tensos e diziam, não podemos pagá-lo, não podemos pagá-lo, não podemos pagá-lo, não podemos pagá-lo. Tinham uma mentalidade de carência, essa mentalidade de não poder pagar por toda a sua vida. E logo eu cresci, e ainda que nunca experimentei a depressão, nem a maioria de vocês, 10, 20, 30, 40 anos depois, ainda estamos dizendo, não posso pagá-lo, não posso pagá-lo, não posso pagá-lo. Ainda tomamos por base essas frases críticas, essas frases emocionais que usavam nossos pais. Talvez seus pais lhes diziam, como meu pai me dizia, uma e outra vez, nunca acaba o que começa, nunca acaba o que começa, nunca acaba o que começa. É um preguiçoso, nunca acaba o que começa. E quando fui adulto, tinha muitos problemas para acabar o que começava. Ao me aproximar do final da tarefa, começava a me sentir ansioso e buscava qualquer desculpa para adiar ou atrasá-la.
O segundo fator que nos predispõe a emoções negativas é a falta de amor. Sabemos que a personalidade das crianças se desenvolve ao grau ao que recebem uma alta qualidade e uma alta quantidade de amor dos seus pais. Existe uma relação de 1 por 1 entre a quantidade de amor, a qualidade de amor e uma personalidade saudável. Esse amor negado ou a privação de amor é a causa-chave da infelicidade, a negatividade e a doença mental nos adultos. Para que uma criança se sinta realmente amada, a criança deve ter pais com bons conceitos, e a maioria de nós tivemos pais que foram vítimas de seus pais, que à sua vez foram vítimas de seus pais. Um escritor famoso disse que todo mundo é vítima de uma vítima. Todos são vítimas de vítimas. Nossos pais quiseram nos criar da melhor forma possível, mas eles mesmos foram vítimas de vítimas. E para que uma criança se sinta realmente amada, deve existir 3 condições. A condição número 1 é: os pais devem amar a si mesmos. Os pais devem amar a si mesmos. Lembrem, nunca poderão dar mais amor a outros que o que sentem por si mesmos. Se não se amam a si mesmos, não podem amar a seus filhos. Se têm um pouco de amor por si mesmo, devem difundi-lo em seus filhos. Se tem pouco amor por si mesmos, se é absorvido por seus esposos, então, às vezes, ainda que deseje amar os seus filhos, não tem amor que dar-lhes. Seus pais queriam amá-los, mas em muitos casos não tinham amor para dar. E isso é porque nunca receberam quando cresceram. O segundo requisito é: os pais devem amar-se mutuamente. Para que uma criança cresça sentindo confiança em si mesmo, cresça sentindo-se amado, ou a salvo, ou seguro, devem crescer em um ambiente onde os pais se amem. Não há nada que dê mais medo a uma criança crescer em um lar onde os pais se briguem entre si, onde os pais não se amem, onde tenha dificuldades, porque as crianças sempre têm uma tendência, primeiro que nada, ser uma vítima, pois se grita e vocifera para a criança, e então acredita que a razão por que papai e mamãe brigam é sua culpa. Agora, uma pesquisa interessante, como tem muitas famílias de um só pai, a pesquisa interessante mostra que, quando um dos pais se vai como resultado de uma separação ou um divórcio, as crianças que ficam invariavelmente estão convencidos de que a razão pelo que o outro pai se foi se deve a algo que ele fez. E é importante que, se um matrimônio ou uma relação vai terminar e um se vai, que o pai que fique diga às crianças uma e outra vez que a razão pela qual a relação não funcionou não teve nada a ver com eles. Só teve a ver comigo, com o papai, comigo, com a mamãe. Não teve nada a ver com a criança. A criança precisa ouvir muitas e muitas vezes antes que se sinta confiante e seguro. E é claro, sempre é melhor que uma criança seja criada por um pai que a ame do que por 2 pais que não se amem. Uma terceira condição que deve se cumprir se não quer que exista a falta de amor é que os pais devem amar a criança. Os pais devem amar a criança. Bem, isso parece muito óbvio, muito lógico. A verdade é que e isto é o mais difícil para você e para mim como adulto, que nem sequer pensamos, que é possível que nossos pais não nos quiseram. Não porque não tentaram, queriam nos amar e tinham intenção de fazê-lo desde cedo, etc, etc. Mas simplesmente como tinham conflitos mútuos e problemas a resolver com seus pais, e sofreram a guerra e a depressão, tinham que fazer carreira e outras responsabilidades, nunca conseguiram totalmente. Entendem? Essa foi a dificuldade. Desejavam, mas nunca conseguiram. A única forma que se pode amar a uma criança é passando uma grande quantidade e qualidade de tempo com a criança. Tempo em grande quantidade e qualidade com a criança. 10 minutos ao dia não basta. As crianças se consideram valiosas segundo o grau que as pessoas mais importantes em sua vida passem tempo com eles.
Se as pessoas mais importantes de sua vida, seus pais, somente passam pouco tempo com eles, as crianças concluem que a razão para isso é que têm muitos defeitos, que existe algo essencialmente mal neles e que por isso seus pais não passam mais tempo com eles. As crianças não pensam com a razão, fazem de forma emocional. Só pensam, meu pai está aqui, ele me ama, e se não passa tempo comigo, ele ou ela não me ama. Ou se qualquer dessas três condições existiu ou mais quando estava crescendo, os pais não se amavam a si mesmos, ou não se amavam mutuamente, ou talvez não o amavam porque nunca conseguiram, ainda que quisessem. Então você deve ter crescido em conjunção com a crítica destrutiva que se chama culpa. E o que é a culpa? Pois simplesmente a culpa é um sentimento de não valer muito. De onde tiramos esse sentimento? Nós o temos quando continuamente gente importante nos criticam em nossa vida e simultaneamente não nos dão o amor que necessitamos. Sentimos que não valemos muito ou que não valemos nada. E o sentimento de culpa nos leva a um sentimento de falta de mérito, falta de valor e culpa. E essa culpa, esse sentimento de falta de mérito, é o maior problema do século XX. A principal fonte de doença mental. É a fonte principal dos problemas nas relações, a fonte principal de doenças psicossomáticas, a fonte principal da maioria dos problemas que afetam a nossa sociedade. É o profundo sentimento de culpa e falta de mérito que se expressa ou se esconde nos pensamentos ou na atitude de não valho o suficiente. Não valho o suficiente. Não valho o suficiente. Já falamos da autoestima e do tão importante que é. A autoestima significa eu me quero muito, eu me quero muito, eu me quero muito, eu me quero muito. As pessoas que foram criadas com críticas destrutivas durante sua vida não somente não se gostam a si mesmas, não sentem que são bastante boa para ninguém, e em muitos casos estão cheios de ódio por si mesmos. Se odeiam a si mesmos, se autocondenam ou se detestam, e verão que isso sai em suas conversas e sai em suas relações com outras pessoas. As pessoas que não querem a si mesmas, ainda que queiram ter boas relações, simplesmente não são capazes disso. As pessoas que pensam que nunca são boas para nada sempre deixam aflorar, sempre será um problema. Agora, qual é a razão principal da culpa? De onde vem a culpa? A culpa vem de três fontes negativas: pais negativos, influências negativas ou religião negativa. Uma das três. Qualquer dessas três usa a culpa, e da culpa se valem e aproveitam, em especial os pais e as organizações religiosas. Por duas razões. Uma é o castigo. A culpa se usa para nos castigar. Quando estamos crescendo, o castigar é a forma mais fácil de fazer que alguém se sinta mal. Nossos pais nos fazem sentir mal castigando fisicamente, com sermões ou nos repreendendo. E o castigo é uma forma muito eficaz de ir nos conformando, ou de conseguir que façamos o que os outros querem. A segunda razão por que se usa a culpa, quando se pratica de forma consciente, e algumas organizações a praticam assim, é para ter mais controle. Controle emocional em especial, porque pode-se controlar uma pessoa emocionalmente com culpa e manipular o seu comportamento. Tem muitas organizações que usam a culpa como uma ferramenta de controle e manipulação. Se podem controlar as pessoas com muita força e de forma emocional, pode conseguir seu dinheiro, pode conseguir seu tempo, pode conseguir seu compromisso de mandar seus recursos, etc. Muitas organizações usam a culpa para aplicar um castigo. Muitas organizações de caridade que se anunciam por televisão, em especial as de causas benéficas, que envolvem a crianças ou a pessoas incapacitadas, usam um sentimento de culpa. Parecem tão bons que se sente culpado por essas pessoas que sofrem. Ou nos enviam algo de valor, e isso se encarregará de sua culpa por um momento, até que incluímos em nossa lista de correio, etc. E a culpa é um padrão. Por que se usa tão comumente? Pois, antes de nada, porque todos nós a temos em maior ou menor grau. E número 2, é fácil.
E a culpa é fácil. Por que nossos pais usam contra nós? Por que nossas mães usam contra nós? Nossas mães podem controlar com a culpa em um quarto repleto. Nossas mães podem controlar-nos a milhares de quilômetros por telefone. Os pais usam a culpa em seus filhos porque os pais usavam a culpa neles e assim sucessivamente. É o mais fácil. Não existe um esforço físico. Pode-se fazer com um olhar ou de relance, ou uma palavra. Já sabe que as pessoas usam o mais fácil. Esteja alerta. Vocês foram criados em um ambiente onde foi feito sentir culpa e quase todos a vivemos. Devemos entender que a culpa é como uma latrina ou bactérias emocionais negativas que se colocam na raiz de sua psique ou seu subconsciente e ativam todas as outras emoções negativas. Fúria, ódio, inveja, ressentimento, frustração e dúvida, temor, etc. As cria e as ativa a todas. A forma para, em realidade, desfazer-se do centro é exorcizá-lo, é extirpá-lo. E é o que vamos fazer no resto dessa sessão. Primeiro, como saber se nos criaram com sentimentos de culpa? Bem, a isso chamamos a manifestação adulta da culpa. Manifestação adulta da culpa. Pode saber, testando a si mesmo, quanto tempo você tem. Número 1. A manifestação adulta da culpa é que você tem sentimentos de inferioridade, sentimentos de inaptabilidade e de não merecer as coisas. Não sente que merecem que aconteçam coisas boas. Se uma pessoa foi criada com críticas destrutivas e se fazem lhe sentir culpa, então, quando consegue sucesso, ainda que com um tremendo esforço, tem uma tendência terrível de sentir que não se merece. A isso se chama com certeza temor ao sucesso. O temor ao sucesso é somente uma outra forma de dizer que a pessoa que estava condicionada a pensar de si mesmo como pouco valiosa ou não bastante boa se sente muito inconfortável quando experimenta o sucesso. Se sente muito tensa e desgostosa, realmente sentem muita tensão, começam a aspirar cocaína, beber muito álcool, se envolverão em comportamentos autodestrutivos, terão uma sensação tremenda de ansiedade, como se alguém fosse descobrir algo deles. Tem um livro na livraria que diz assim: estou indo tão bem, por que me sinto como um impostor? Tem a chamada Síndrome do Impostor. Alguma vez você teve sucesso em algo e as pessoas chegaram a você e disseram: parabéns, fizesse um excelente trabalho? Ou isso é maravilhoso, ainda que tenha sido muito difícil para você? E sentiu que os outros iriam descobrir? Sentem como que quer dizer que iam descobrir que realmente não és bom? Que só foi uma fraude, um acidente? E por certo você disse: foi coincidência, foi um acidente. Na verdade, não sei nem como eu fiz. Fazem todo o possível para ouvir desse sentimento de inferioridade e de não merecer as coisas. Estejam muito alertas. A segunda manifestação adulta da culpa é a autocrítica destrutiva. Existe uma linha de um grande poeta que diz: aqueles a quem lhes fazem mal à sua vez. As crianças em muita tenra idade, às vezes na idade de 2 ou 3 anos, começam a menospreciar-se, se arranham e até se batem, e se castigam fisicamente, se lhes criticam demasiadamente. Sempre dizem o equivalente a não valho o suficiente ou não sou muito bom, e se castigam a si mesmo. A crítica destrutiva é um sintoma real de um sentimento escondido de culpa e insuficiência. O número 3 é que, facilmente manipulada pela culpa, as pessoas podem puxar seus cordões de culpa de forma muito simples. Realmente vemos que tem 2 tipos de pessoas no mundo: os lançadores de culpa e os receptores de culpa. Invariavelmente, essas pessoas se atraem mutuamente.
E é claro, o lançador de culpa é a pessoa que se identifica com o pai que lançou a culpa, e o receptor é a pessoa que se identifica com o que recebeu a culpa. Mas os lançadores e os receptores de culpa se unem, se equilibram perfeitamente, se estabelecem e formam uma nova geração de lançadores e receptores de culpa. Podemos dizer que você é facilmente manipulado pela culpa porque esteve muito bem condicionado. Seu chefe pode puxar o seu cordão de culpa, uma pessoa no ônibus pode puxar o seu cordão de culpa, uma sobrecarga pode puxar o seu cordão de culpa. Esteja muito alerta a isso. A quarta manifestação de culpa é que você a usa. Usa a culpa e culpa a outros generosamente. Por quê? Pois se funcionou em você, vai funcionar neles. Te parecerá que é um intercâmbio, um trato muito justo? Usa a culpa e a culpabilidade e se converte na base das suas relações com os outros. Quando algo sai mal, joga a culpa neles. Algo sai errado, culpa alguém mais. Enquanto tem um problema, busca quem culpar. Um experimento muito interessante com a câmera escondida há alguns anos, foi que fizeram uma placa de gelo e colocaram na calçada sem que ninguém a visse. Não fazia muito frio, mas eles fizeram. E observaram como reagiam as pessoas quando passavam por aí, quando caminhavam por aí, e chegavam a essa placa de gelo e se desequilibravam e o primeiro que faziam era observar a pessoa mais próxima a eles, raivosos, verdadeiramente furiosos. Em outras palavras, buscavam a quem culpar. E se não havia ninguém próximo de onde haviam caído, se levantavam outra vez, olhavam ao seu redor, não havia ninguém, então batiam no piso, batiam com força e se iam. Nossa tendência natural, quando algo sai mal, é buscar algo ou alguém a quem culpar, em especial se nos criaram com uma culpa contínua. E a quinta manifestação é o que chamamos linguagem vítima. Agora, se lembrem que falamos sobre a lei de concentração. Diz: o que semeia, colherás. Também diz: se usas a linguagem de vítima, mantém viva a culpa, a reforça, a edifica, a cultiva, a utiliza. A linguagem vítima é a linguagem como não posso, não posso, não posso. Quando diz não posso, não posso, não posso, envia uma mensagem ao seu subconsciente e a mente subconsciente compreende que está inabilitado, que não tem controle, que é uma vítima. E quando deseja poder fazer algo, sua mente subconsciente retroalimenta a mensagem e diz não pode, não pode. E o segundo que diz é tenho que, e outra vez não tenho controle, não estou no comando. Mas existe outra expressão de linguagem vítima que devemos evitar. E é essa: tratarei. Tratarei, seja o que seja, tratarei. Que significa as palavras tratarei? Pois deixe-me dizer o que significam. Significa vou fracassar e eu digo antecipadamente para que não me venham com represálias. Em outras palavras, diz tratarei de chegar a tempo. Mas o que está dizendo é que talvez chegue tarde e não podem me condenar porque eu disse que trataria. Quando uma pessoa disse tratarei, está desculpando o seu fracasso por antecipação. Se fosse ao doutor e o doutor o examinasse, o auscultasse e o dissesse, pois você está em péssimas condições, teremos que intervir, devemos levar ao hospital, estou surpreso que tenha chegado até aqui. Você dirá, bom doutor, espero que você faça um bom trabalho. E ele diz, tratarei. Se ele diz isso, seguramente você buscará outro médico. Ou se vai a um advogado. Te culpam de algo e vai a um advogado e apresenta o seu caso e pergunta, vai me defender? Diz, tratarei. Quem está dizendo? Está dizendo, escuta, eu estudei o caso e pelo que eu vejo não tem muita esperança, mas eu pegarei de qualquer forma. Tratarei são os que tratam de conseguir que você pague antecipado. Outro conjunto de palavras que não deve usar, é claro, com respeito a tratarei. O que deve dizer é farei ou não farei, não tratarei. Se alguma vez em nosso negócio temos um negócio muito ativo, se chamamos alguém e pedimos alguma coisa, ou algum trabalho, e diz eu tratarei de entregar para sexta-feira, ou tratarei de terminar a tempo, no mesmo instante sabemos que o que quer dizer é que quer se sentir livre, não comprometer-se. Assim que nunca deixemos que alguém se vá com um tratarei. Deve ser fácil ou não e queremos ter uma segurança. Se faz falta a nós, o fazemos. Quando dizem tratarei, o que estão fazendo é que estão lavando as mãos. Esteja alerta, a outra palavra é desejaria.
Dizem que um desejo é uma esperança ou um objetivo sem energia por trás. Desejaria. O que significa um desejo? Desejaria significa que eu gostaria de ter algo, mas sei que nunca eu poderei ter. Quando diz desejaria baixar de peso, o que significa? As palavras não ditas são, mas sei que não posso. Por que não? Por as desculpas que tem e o metabolismo que tem e os problemas, etc. Sempre tem razões por que deve sair, etc. Desejaria deixar de fumar. Desejaria estar em forma. Desejaria, desejaria, desejaria. Quando usa a palavra desejaria, você mostra ao subconsciente que isso é algo que não crê que seja possível alcançar ou adquirir. Então o subconsciente descarta completamente isso como meta e não lhe dá energia, nem motivação, nem impulso, nem desejo de alcançar. Assim que esteja muito alerta à linguagem vítima. Esteja alerta à expressão sim, mas. Ou eu faria, sim, mas. Alguém lhe diz, faça isso, e você diz, sim, mas. A palavra mas, com certeza, é o grande apagador. Se uma pessoa lhe diz, poderia aumentar suas rendas, incrementar seus rendimentos, ser uma pessoa melhor ou mais feliz, baixar de peso, não importa. E você diz, sim, mas. O que está dizendo é que está apagando toda a declaração que disse antes. Manda uma declaração ao seu subconsciente que diz, não tem possibilidade. E não faz esforço, não outorga energia, não exerce capacidade alguma para a conquista dessa meta. E as pessoas que foram criadas com culpa têm 5 qualidades ou 5 manifestações de adultos. Uma é que se sentem inferiores, se sentem inadequadas, sentem que não merecem que aconteçam coisas boas. Estejam muito alertos a isso. O número 2, se autocompadecem continuamente, usam a autocrítica destrutiva. O número 3, usam a culpa e a culpabilidade neles e nos outros. O número 4, são manipulados pela culpa. E número 5, usam linguagem vítima. Assim é como nos desfazemos da culpa. Não é surpreendente como se limpa isso? Esse quadro? Tudo se apaga? Tem uma varinha mágica quando eu vou me sentar no escritório? Então, como nos desfazemos da culpa? Para desfazer-se da culpa, esse é o processo. Tem alguns passos importantes. Número 1, o primeiro da lista, elimine a autocrítica. Elimine a crítica autodestrutiva. Em outras palavras, nunca diga nada destrutivamente crítico de você mesmo. Não o diga. Essa é a regra básica. O subconsciente aceita o que você diga como certo, como um mandato. Assim que não diga nada de você mesmo que deseje sinceramente que seja certo. Não diga estou cansado, estou gordo. Não diga não posso ou devo. Não diga nada a menos que queira que seja certo. As palavras que vão depois da palavra eu são as palavras que o seu subconsciente registra como mandato, exceto quando diz eu desejaria ou eu tentarei. Assim que elimine a crítica destrutiva. Sempre fale em termos positivos sobre você. Me amo a mim mesmo, posso fazer, eu farei, eu escolhi fazer. Mas nunca diga não, não posso. Número 2 é não deixar se envolver pela culpa. Recuse ser dominado pela culpa. Porque cada vez que você permite que alguém lhe manipule pela culpa, sabe o que acontece? Reforça e faz mais poderoso o efeito da influência da culpa em sua vida. Quando eu cresci, devo dizer que eu cresci em uma família que estava muito influenciada pela religião negativa. Realmente, minha mãe, Deus a abençoe, tinha uma faixa preta no pecado e fez um trabalho verdadeiramente soberbo nele. E eu demorei em sobrepor. Quando eu me casei com Bárbara, ela também vinha do mesmo tipo de família. E nos recapacitamos.
Havia uma linda resposta quando um dos dois caía de novo nos velhos padrões e dizia: não trate de me fazer sentir culpado, sim? Não trate de me fazer sentir culpado, sim? Só diga: não trate de me fazer sentir culpado, sim? E não deixe que as pessoas o manipulem usando a culpa. O número 3. Não use a culpa ou a culpabilidade e anuncie que não vai usá-la. Não a use em outras pessoas. E permita que seus filhos ou seu cônjuge digam o mesmo: não trate de me fazer sentir culpado, sim? Repita uma e outra vez. E se a outra pessoa diz: isso é o que eu tento, responda: isso não vai funcionar. E não funcionará. É que a culpa só funciona enquanto você não saiba que está sendo usada em você. O número 4 é o que chamamos a lei do perdão. É a mais importante de todas. Realmente é o centro, é o miolo de toda essa sessão. A lei do perdão simplesmente diz que você está saudável mentalmente até o grau em que possa perdoar livremente e esquecer as ofensas. Que a sua habilidade para perdoar os outros é a chave que determina sua felicidade e seu sucesso na vida. Sua habilidade para perdoar os outros é a única forma de eliminar a culpa. Sua disponibilidade para perdoar os outros e esquecer ofensas é o determinante mais importante. E se você está ou não totalmente integrado e é um adulto que funciona como ser humano. Porque a tendência de culpar e guardar rancor é uma tendência patológica infantil que possuem todas as pessoas que estão doentes mentalmente. A habilidade para esquecer e perdoar livremente é a marca do ser humano realmente iluminado. Agora, aceite isso como realidade. Existem 4 pessoas para perdoar. Número 1, perdoe os seus pais. Perdoe seus pais por tudo que fizeram para feri-lo. A maioria de nossas investigações mostra que quase todos os nossos problemas como adultos se remontam a não estar dispostos ou a não perdoar os nossos pais por algo que fizeram que nos feriu. Perdoe 100%, escreva para eles, chame-os por telefone e diga-lhes, ou pelo menos perdoe em seu coração. Perdoe a seus pais. Número 2, perdoe aos outros. Perdoe a todos os outros. Perdoem a todos os que o tenham ferido de algum modo, ou por qualquer coisa, e deixe assim. Agora, tem muitos que dizem, não posso perdoar essa pessoa pelo terrível que ela me fez. Mas lembre disso, o perdão é perfeitamente egoísta. O perdão não tem nada que ver com a outra pessoa. Só tem a ver com a sua paz mental e com a sua própria integridade mental. Número 3, perdoe a si mesmo. Perdoe-se por todas as coisas fracas, bobas, insensatas e estúpidas que tenha feito, porque todas as pessoas têm feito coisas bobas, insensatas, estúpidas e ridículas, mas perdoe-se em 100%. E geralmente, na última parte disso, se você fez algo que feriu alguma pessoa, vá a desculpar-se. É surpreendente a quantidade de vidas que se arruinam, ano após ano, por pessoas que não têm a força intestinal, a coragem e o valor para dizer: eu lamento. Uma das coisas mais importantes é desenvolver o caráter até o grau que fazemos as coisas que são muito difíceis para nós. Até o grau no qual fazemos as coisas que sabemos que estão bem, ainda que sejam difíceis, especialmente quando são difíceis emocionalmente. E a chave para desfazer-se da culpa, a chave para ser uma pessoa total e completamente positiva, é perdoar aos outros. Perdoe as pessoas com quem tenha sustentado uma relação. Perdoe aos seus chefes anteriores. Perdoe aos amigos que te feriram, perdoe os investimentos que foram equivocados, perdoe aos chefes que te despediram, perdoe a seus pais, perdoe a todo mundo. Desenvolva uma atitude para a vida com que recuse a guardar o rancor para os outros. Somente repita uma e outra vez: eu perdoo a ele ou a ela por tudo. Eu os perdoo por tudo. Eu os perdoo por tudo. E isso é tudo.
A chave para se livrar das emoções negativas é recusar-se totalmente a continuar com qualquer situação negativa. Não esqueça que é um ato muito egoísta e será tão egoísta como você queira. O ato do perdão o libera e libera a outra pessoa e te garante que moverá rapidamente para o cumprimento de seu potencial.